O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de conversar mais uma vez com o Padre Valmor José de Deus. Ele que é pároco aqui na matriz de Porto União da Vitória. Afinal, sempre tem um ciclo a cumprir. E esse ciclo foi de 4 anos. Ele está indo para uma outra atividade, para uma outra missão. Enfim, vamos conversar, fazer um balanço dessa gestão dele e do Padre Rogério. Meu caro Padre Valmor José de Deus, um nome realmente, já naquela entrevista falei, perfeito. Seja muito bem-vindo à TV 1000, que é filiada à TV Cultura do Brasil, e ao programa Caminho da Universidade. Seja bem-vindo. Muito bem, olá professor Aloísio, obrigado pela oportunidade, também quem nos acompanha pela TV 1000, é uma grande oportunidade e agradeço pelo convite, de mais uma vez estar aqui para falar um pouquinho, do nosso trabalho, da nossa missão e daquilo que estamos aí para assumir a partir então desse ano de 2024. Muito obrigado. Nós que agradecemos, eu tinha esse compromisso com o senhor em relação, o senhor está se despedindo, não está indo embora, porque tudo que o senhor fez, essa sua evangelização, vai estar presente em cada paroquiano, em cada pessoa que o senhor orientou, que o senhor confessou, que o senhor atendeu, quer dizer, a sua presença vai estar através das obras que o senhor edificou, tanto do senhor como do Padre Rogério. Então, o senhor vai estar em nossos corações, através das suas ações e a sua evangelização. E nós sabemos que isso é normal, estamos acostumados como paroquianos de ter este revezamento e para os senhores também julgamos que é de grande importância e relevância porque os senhores estão à disposição do chamado de Deus. Nos fale exatamente desse período. Eu sei que o senhor realmente é extremamente eloquente, mas é uma eloquência produtiva. O senhor é rico em conteúdos e isso faz a gente ficar feliz de saber que o senhor realmente criou as coisas. O senhor sai fortalecido, mas deixou a paróquia fortalecida. Por gentileza, fique bem à vontade. Muito bem, então falar um pouquinho desses 4 anos que estivemos aqui à frente da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, eu e o Padre Rogério. Uma experiência realmente muito interessante, muito edificante, que com certeza deixou marcas em nós, em mim, ao Padre Rogério, mas também aqui no povo da nossa paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Porto União. Chegamos aqui no início de 2020. A nossa posse foi no dia 9 de fevereiro de 2020. Na época, fomos empossados por Dom Severino Clasen, que era o nosso bispo diocesano. Então, era um momento de expectativa, de esperança, porque a gente vinha de um trabalho na paróquia de Canoinhas, de 7 anos, e aqui estávamos então para essa experiência de uma nova missão. Nós tínhamos planos, a gente tinha projetos, chegamos aqui com aquela empolgação normal, de você estar assumindo um novo trabalho, uma nova missão. Então, era muito interessante, Lembro do dia que nós chegamos aqui na paróquia, com a nossa mudança, era no dia 29 de janeiro, era uma quarta-feira, que nós chegamos aqui para organizar, então, aí todo o trabalho, e já no primeiro dia 1º de fevereiro, nós já estávamos assumindo a paróquia. O trabalho, enfim, a nossa posse foi só no dia 9. Então começamos aí a conhecer as pessoas, as reuniões com o CPP, do Conselho Pastoral Paroquial, com as lideranças, enfim, estávamos aí com essa expectativa. E em março fomos surpreendidos com a pandemia. 18 de março de 2020. Lembro que era uma terça-feira, eu fui rezar a missa lá em Caçador, numa comunidade dedicada a São José, estavam preparando aí
né, a festa de São José, eu fui lá no tríduo de preparação, na terça-feira. E já aí na terça-noite nós recebemos a notícia que no dia 18, que seria quarta-feira, o governador, né, na época o governador Moisés, decretou o fechamento aí de tudo. Então foi ali realmente um momento muito difícil, né? Porque afinal de contas, de uma hora para outra, fechou tudo. Né? Fechamos a secretaria, as igrejas, né? Não tinha mais missa, aquela coisa toda, então e o que vai ser? A gente pensava que seria... Pessoal, foi uma pancada, né? A gente imaginava que seria uma coisa não tão longa, né? Enfim, aí nós sabemos tudo o que aconteceu. Então foi aquele momento aí realmente de superação, né? Momento de a gente se reinventar, tivemos que nos reinventar. Tivemos a experiência das missas, né? A transmissão das missas pelo Facebook, que era uma coisa nova para a gente. Perfeito. A gente não tinha esse costume, né? E tivemos que também já até aprender, se adaptar, aprender isso, né? E realmente aí o trabalho das pessoas que nos ajudavam, que era muito importante. Então essa primeira experiência de fazer então a transmissão. E aí então, depois aí superamos a pandemia. Então ali realmente foi um momento desafiador, mas que com a graça de Deus a gente conseguiu superar, a gente conseguiu vencer. E aí então fomos tocando o trabalho. Gostaria de saber se o Dom Severino, na época, colocou uma missão especial, deu um foco especial aqui para a matriz de Portunhol, ou a paróquia, melhor falando. Na verdade, assim, a nossa missão aqui foi dar continuidade ao trabalho, já que o Padre Ederson e o Padre Paulo estavam fazendo, então as coisas já estavam andando, né? Tinha uma dinâmica, né? Então a gente veio para dar continuidade, né? O primeiro, eu lembro quando na conversa com o Padre Ederson, ele me falou do problema que nós tínhamos que resolver, que na verdade eram dois que eram necessários e urgentes, que era a questão do muro, em frente aqui à matriz, e a readequação das calçadas. Né? Um desafio, calçadas feitas no tempo da construção da igreja, enfim, tinha que fazer essa readaptação aí, na verdade, reconstruir tudo, né? Perfeito. Então nós tivemos esse desafio que foi realmente muito grande. E aí eu penso que esses foram, na época, os dois grandes projetos que nós tivemos que encarar, né? Dois grandes desafios, e que assim fizemos. E no momento de pandemia, porque aí fechou a igreja, a gente não tinha arrecadação, as comunidades também não tinham suas promoções para poder manter, então foi realmente a nossa reserva foi desaparecendo. A gordurinha foi queimando. Exatamente, a gordurinha. E aí então foram esses dois projetos que nós encaramos e conseguimos, né, realizar. Então o muro, né, foi feito ali em 2020, né? Perfeito. E as calçadas também. Até porque tinha ali, né, na questão das calçadas, tinha aí um TAC, que foi assinado, né, pelo Padre Edson com a promotoria pública, então tinha que cumprir. Perfeito. E a questão do muro, que era uma necessidade já, uma exigência da Defesa Civil também, de que assim deveríamos fazer. Existia um certo risco ali, né? Exatamente. E ele ficou perfeito, foi todo um trabalho de engenharia, numerado as pedras, pedra por pedra. Exatamente. Então, na questão do muro, por exemplo, eu lembro que um dos desafios era arrumar alguém para fazer esse trabalho. Né? Que, digamos, antigamente era comum encontrar pessoas que trabalhavam com pedras, construtores, pedreiros que faziam isso, né? Que era uma coisa muito comum, né? Esses muros de arrimo feito com pedras, né? E era comum. E hoje estava difícil. Então aí a procura, aparece um, aparece outro, e aí nós tivemos aí, então, a ajuda de algumas pessoas, e aí nós tivemos aí o seu Jair Schwartz, que foi que enfrentou o desafio. Eu lembro que ele sofreu, foi um trabalho de sofrimento, né, muito duro, né, para fazer. Então foi muito importante isso. Então aí conseguimos de fato, né, fazer
essa obra que ficou bonita, ficou uma coisa bem feita e assim por diante. E a gente percebe e vê essa beleza da arquitetura da igreja, tanto internamente, externamente, está bem conservada, né, padre? E essa manutenção há um custo, e esse custo tem que partir da própria população no sentido de colaboração, que a igreja vive realmente de esmolas ou então de doações espontâneas, mesmo porque o dízimo, nem todos têm a oportunidade de colaborar com o dízimo. Perfeito, então, exatamente. Então, o senhor falou muito bem essa questão da manutenção. Então, uma outra coisa que nós fizemos foi a questão da manutenção, né, do patrimônio, que isso é importante a gente destacar, que nós temos que fazer, né, porque afinal de contas, nossos antepassados construíram, imaginar que começaram, né, do zero aqui, né, talvez com pouco recurso, mas com muita determinação, com doações, assim por diante, e constrói um belo patrimônio como a nossa igreja, nosso salão paroquial, sala de catequese, nossa casa paroquial, né? Então, outro aspecto importante do nosso trabalho foi a questão da manutenção. Então, isso feito, claro, com a colaboração, doações, ofertas, com dízimo, com as nossas feiras da Cuca, Perfeito. Que são realmente, né, um diferencial, né? E tudo isso foi realmente, né, nos ajudando a manter. Hoje o que nós temos aí está tudo ok, tudo pago, né? Então aí para esse ano, né, 2024, tem, claro, sempre outros projetos, mas é importante dizer que o custo de manutenção desta obra é grande. Eu imagino. Isso aí a gente sabe que né, Eu imagino. Desde a luz, né, que realmente né, é a questão da água, por exemplo, deve ser um patrimônio desse, um prédio desse, até na questão, por exemplo, da água e a luz, que gasta muito mais do que uma casa, né, de uma família, assim por diante. Exato. É interessante porque às vezes as pessoas nem imaginam, né? E de repente o padre religioso, mas se ele não tem a habilidade de uma administração, se ele não tem uma visão, não sabe como funciona toda uma burocracia ou mesmo o aspecto legal, quer dizer, pode comprometer toda uma comunidade. Mas nós vamos falar no segundo bloco um pouco sobre evangelização, falar das pastorais, dessa equipe maravilhosa que lhe acompanha, o pessoal da Feira da Cuca também, porque foi uma saída inteligente, né? Uma vez por mês se busca recursos de uma maneira assim, menos sofrida do que uma grande festa, que a esperança sempre era uma festa por ano, que tinha que arrecadar muito dinheiro. As coisas mudaram e claro que a igreja se adaptou. Muito bem, estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje quem está nos presenteando com um relatório de 4 anos de uma gestão é o padre Valmor José de Deus. Ele com o padre Rogério estiveram à frente desses últimos 4 anos. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado hoje, um convidado muito especial, o padre Valmor José de Deus. Ele que é o pároco aqui na matriz de Porto União, Santa Catarina. E está indo embora, ele e o padre Rogério, nós estamos cobrando um pequeno relatório, porque o relatório dele é enorme. O bispo sabe tudo porque está registrado, mas é aquele momento de dizer um até logo para cada um que frequentou, que não frequentou essa igreja, que ele criou relações produtivas, relações fortes. É a hora de expressar gratidão à população, à indústria, ao comércio, à equipe de cantores, à equipe da pastoral, de leitores, ministros, coroinhas.
Falei demais já, padre. Mas é o momento oportuno do senhor expressar gratidão. Fique à vontade. Muito bem. Então, claro, nós queremos agradecer essa oportunidade de trabalhar aqui na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Porto União nestes 4 anos. Eu já manifestei isso, né? Minha gratidão. Reconhecer realmente foi uma experiência maravilhosa, muito abençoada. Então, o trabalho que nós tivemos aqui, de realmente dar continuidade, como já falei, né, no trabalho, na questão das pastorais, né, questão catequese, liturgia, né, a questão dos ministros, todo esse trabalho que já estava acontecendo nas comunidades, os conselhos das comunidades, enfim, esse encaminhamento que realmente já estava, tudo isso já estava em andamento. Então nós tivemos esse cuidado. Tínhamos um desafio também que era necessário de algumas coisas realmente fazer acontecer. Por exemplo, questão da pastoral familiar, que nós com esforço, buscando, conseguimos então implantar. Então essa é uma realidade já muito bonita para este 2024, da questão da pastoral familiar, a questão da Caritas, que é realmente esse trabalho importante social da igreja, de cuidar dos necessitados, dos pobres, né? E a gente viu que na enchente a Caritas foi muito importante, porque nós conseguimos alguns projetos para ajudar as famílias. Então a Caritas já é hoje uma realidade aqui para a nossa paróquia. Também o destaque da infância missionária, que é cuidar dos nossos pequeninhos, né? Então as crianças, né, pequenas precisam desse trabalho e está acontecendo. Como também vivemos o ano vocacional, né? Então o ano que do final de 2022, e durante todo o ano de 2023 vivemos no Brasil o 3º ano vocacional. E o desafio de realmente fazer acontecer, né, o serviço de animação vocacional, que chamamos de SAV, na igreja. E também conseguimos deixar aqui também organizado o SAV na paróquia. Então destaco esses 4 serviços, 4 pastorais ali, que realmente nós conseguimos organizar. E as outras que já estavam em andamento, que nós só tivemos o trabalho de fortalecer, né? Então, portanto, dar continuidade. Então penso que, olhando por esse lado, realmente o balanço é positivo, graças a Deus do nosso trabalho aqui. O bispo já aprovou. Exato. A auditoria já conferiu. Dom Cleocir, agora que é nosso bispo, está indo para 2 anos de pontificado, né? Então, realmente, ele está aí com esse o desafio dele, e sim, claro, já deu, né? Está tudo ok, então está tudo certo. Muito bem. E ele é um excelente gestor também, animado, cheio de energia, ele vem e realmente puxa o povo para a igreja e otimista. Exatamente, né? O Dom Cleocir tem esse jeito dele, realmente, né? Esse espírito realmente de cativar, de motivar, né? A gente vê realmente que ele faz isso muito bem, né? É um bispo jovem, 51 anos de idade, né? Jovem então mesmo. É um bispo ainda jovem. Então a primeira experiência dele como bispo, né? Então com certeza ele quer deixar também a sua marca na diocese de Caçador. Claro que hoje a questão do episcopado, né, ser bispo, realmente é um desafio muito grande. Realmente hoje os tempos, né, a questão da modernidade, os desafios que se apresentam, né, realmente hoje vemos essa cultura, por exemplo, do indiferentismo, né? Essa indiferença religiosa e assim por diante. Então, ser bispo hoje é realmente um grande desafio. Mas Dom Cleocir passa isso, passa essa motivação, essa empolgação. Ele supera o que alguns estão tentando fazer com as religiões. Eu noto que ele tem o perfil ideal para superar e sair bem nesse momento
claro, e transmitir para todo o seu rebanho, principalmente os senhores, os padres que estão em cada igreja, dentro das suas atividades, porque está ocorrendo uma pressão grande no Brasil, mas nós temos que ter muita fé e o desafio cabe a cada cristão combater. Exatamente. Então, a igreja que tem que dar respostas conforme a realidade, né? Conforme o tempo. Imaginar lá no início do cristianismo, né? Então, a igreja estava nascendo, né? Perfeito. Então, tinha que dar uma resposta naquele momento, que era um momento de perseguição, de uma igreja pequena, né? E que realmente tinha aí, né, o desafio tão grande de dar uma resposta. E assim, no decorrer dos séculos, né? Aí a igreja sempre tendo que dar respostas, né? Então, imaginar, há 100 anos a realidade era outra, os desafios eram outros e a igreja tinha que responder naquele momento. Hoje, nós estamos aí, né, já nesse século 21 aí, né? No início do terceiro milênio e realmente pensar, né, como é que nós vamos dar a resposta para estas perguntas, para esses desafios que se apresentam agora no início desse novo milênio. Assim como foi, por exemplo, a passagem do primeiro para o segundo milênio, que realmente foi desafiador e assim por diante. E hoje também, né? E aí eu acho que nós aí como diocese, com a liderança de Dom Cleocir, estamos aí, penso, no caminho certo. Ótimo. Que bom quando a gente tem um líder centrado, sabendo o que diz, sabendo o que faz e aonde quer chegar. Tem que ser transparente. Bom, aonde quer chegar, eu vou lhe perguntar, para onde o senhor vai? Qual é a função? O pessoal, sabe, sempre tem aquele lado que as pessoas, parece que vai ser vice-bispo. Nem existe ser vice-bispo, né? Exatamente. Então, o senhor vai para que cidade, qual é a função também do Padre Rogério? Me dá aquela curiosidade, porque o senhor sempre levantou o astral aqui das pessoas também, né? Perfeito. Essa maneira de evangelizar, de trazer, de cativar, às vezes deixar o rebanho em busca daquela ovelha um pouco desgarrada ou bem desgarrada para trazer para o rebanho. Nos fale. Muito bem. Então, nós estamos aí então, agora já para início de fevereiro, para esta nova missão. Padre Rogério vai assumir a paróquia São Pedro, né, de Pinheiro Preto, né, que é a menor paróquia da diocese, né, o menor município, né? Então, uma realidade bem interessante, né? Então, ele vai ter esse desafio de cuidar, né, de pastorear, então, esta paróquia São Pedro de Pinheiro Preto. E eu estou indo para Caçador, vou morar na paróquia Cristo Redentor, no bairro Berger, né, ali em Caçador. A minha moradia vai ser ali, atuando como vigário paroquial desta paróquia. E na diocese vou assumir então a coordenação diocesana de pastoral. O coordenador de pastoral realmente tem aquela pessoa que é indicada pelo bispo para justamente, né, fazer esse trabalho de articulação de todas as pastorais, dos serviços, então na diocese. Então, claro, o meu trabalho ele será muito próximo do bispo, né? Porque em tese o bispo é o primeiro coordenador pastoral, né? Ele, por excelência, né? Ele é o primeiro coordenador. Mas é claro, então ele delega essa função, né? Justamente para um padre que realmente vai fazer esse trabalho junto com ele. Então tem toda uma equipe que é chamado o Secretariado Diocesano de Pastoral. Então, meu trabalho vai ser, então, essa articulação junto ao Secretariado Diocesano de Pastoral, né, as coordenações de pastoral junto aos padres na diocese. Então, aí estar acompanhando toda a dinâmica, né, todo o encaminhamento das pastorais. E no início deste ano, claro, também temos, né, o meu desafio vai ser a questão da implantação do plano diocesano de pastoral que foi aprovado em 2023. Né? Então, dentro desta proposta do Papa, que é uma igreja sinodal, né? O senhor deve ter acompanhado aí toda a questão do sínodo dos bispos, né? Inclusive nesse ano tem mais uma etapa, né, para outubro. Então, na proposta de uma igreja sinodal, o nosso plano diocesano tem esse espírito, né, em sintonia com a igreja. E o nosso projeto diocesano
é realmente formar comunidades eclesiais missionárias. Então, é fortalecer as nossas comunidades de fé. Nós estamos vivendo um momento desafiador que é o enfraquecimento das nossas comunidades. Perfeito. Lembrar que, digamos, quando eu era criança, por exemplo, tudo acontecia na comunidade. Toda a vida da sociedade era na comunidade. E hoje já não é mais assim. Hoje, né, os encontros estão nas comunidades virtuais. Né? Então, é outra oposto, né? Essa realidade. Então, nosso fortalecimento das comunidades de fé. Esse é o grande projeto diocesano. Então, o meu papel será este. Então, de fazer acontecer esse projeto junto às pastorais, aos movimentos, aos serviços e junto às paróquias e comunidades da nossa diocese. Volto a afirmar, o Bispo Eleucir é sábio, porque soube escolher exatamente a sua pessoa que tem o perfil para reunir, para a unidade, para uma união, uma conscientização. Com certeza, desejamos que o senhor logre êxito e vai lograr êxito nesta belíssima missão de grande responsabilidade. Muito bem, meu caro pároco, Padre Valmor de Deus, precisa um nome mais bonito do que esse? Tá bom, né? E só você está de todos os santos, isso, né? Tudo exatamente. bem. Nós queremos aqui, juntamente com a equipe da TV 1000, agradecer imensamente sua presença, uma entrevista produtiva, esclarecedora. Realmente, se alguém não conhecia quem estava no comando, os padres que estavam aqui, através dessa entrevista, vão poder fazer uma análise. Puxa vida, acabamos de dar de presente um produto muito bom, preparado para mais uma outra missão. E assim, nós aprendemos, nós ensinamos, é uma troca em relação ao crescimento espiritual, intelectual, enfim, uma purificação da nossa própria alma. Nós precisamos que o Senhor deixe um agradecimento para toda a população e uma mensagem, e claro, a sua bênção final. Por gentileza, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo conteúdo que o Senhor semeou nesse momento a toda a população de ouvintes. Muito bem, professora Luísa, eu quero agradecer pela oportunidade a toda a equipe da TV 1000, que sempre esteve de portas abertas, sempre nos ajudando, uma parceira também aí na evangelização. Então, obrigado por essa oportunidade, por essa entrevista, e deixar aqui também um balanço, né, do nosso trabalho nesses 4 anos. E, então, dizer realmente que foi uma alegria muito grande poder, né, participar, poder deixar também a nossa mensagem. Sou muito grato por essa experiência desses 4 anos. Que Deus abençoe a todos, né, que tenhamos um abençoado ano de 2024. Peço orações para que eu possa realizar aí realmente o meu trabalho a partir, né, então de fevereiro. E quero desejar, então, a todos, né, que tudo aconteça de bom, que Deus abençoe, que Deus proteja, enfim, conceda todas as graças, né, que cada um precisa. Então, acho que a palavra especial é gratidão, né, no coração a Deus, né, pelas pessoas que nos ajudaram, muitos colaboradores, muitas pessoas. O trabalho não foi só meu, do Padre Rogério, mas de toda uma equipe de pessoas de boa vontade que nos ajudaram. Então, só agradecer imensamente e que Deus abençoe a você, né, professora Luísio, nosso grande amigo, a toda a equipe aqui da TV 1000 também, né, pelo trabalho, parceiros, né, com a gente na evangelização. Enfim, obrigado e que Deus Todo-Poderoso abençoe e proteja a todos. Amém. Amém. E desejamos ao senhor e ao Padre Rogério, né, uma excelente missão de evangelizar através de cada função que estão recebendo. Em nome de toda a comunidade, muito obrigado pela existência dos senhores. E eu tenho insistido semanalmente o seguinte, Padre Valmor,
que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica chamada educação. Até a próxima semana.